e lesse essa mensagem. O título dela é muito chocante. Abandonando tudo. Foi o título que o irmão Brano deu para esta mensagem. Abandonando tudo. E nós temos o nosso interesse, né? Deve ser na mensagem do sétimo anjo. Porque a mensagem ela mostra três coisas. Ela mostra para trás, ela mostra o agora e ela mostra para frente. A mensagem é composta disso, né? Mostra para trás, mostra a história. O profeta pegou, né, tudo que ele precisava pegar da história e juntou, segundo a revelação, segundo as escrituras. Nós vamos ver isso muito, principalmente nas 7 eras, nos 7 selos. Então a mensagem mostra o atrás, mostra o agora e mostra lá na frente. Então nós somos o povo que crê na mensagem do sétimo anjo, é o povo mais bem informado que existe na face da terra. Nós cremos assim, não cremos? Mombrana já mostrou muita coisa, né, para nós. Algumas já cumpriram, outras estão em cumprimento e outras se cumprirão também, né? Mas o profeta é importante entender o contexto, né, de abandonar tudo. O irmão Brano usou essa leitura e Pedro, após ali o jovem rico, né, escritura, passagem bem conhecida da Bíblia, que está em São Marcos 10, o jovem rico se aproximou de Jesus e perguntou para ele, né, o que faria para ele receber a vida eterna. E Jesus foi falando para ele: tu sabes os mandamentos, não adulterarás, não roubarás, não matarás, e etc, né? E Jesus, olhando para ele, o amou. Olha só, como é o amor de Jesus. Jesus, olhando para ele, o amou e disse. Jesus só disse aquilo para ele porque Jesus amou ele. Você tem que entender que Jesus só te corrige porque Ele te ama. Se Ele não te amasse, Ele não te corrigiria mais. Ele não falaria mais com você. Ele não trataria mais com você. Mas Jesus, olhando para ele, o amou e disse: falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, e vem, segue-me. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se muito triste, porque possuía muitas propriedades. Quanto mais você tem, mais difícil fica abandonar tudo. Quanto mais você vai juntando, mais difícil fica para abandonar tudo. E Jesus aqui não instituiu uma doutrina de que todos têm que vender tudo que tem, dar aos pobres para seguir Jesus. Mas é que aqui Jesus entendeu que o coração daquele jovem estava naquilo. Aquilo estava amarrando ele. E nós sabemos que às vezes podemos ser amarrados por muito menos do que o jovem rico tinha. E outros às vezes podem ter até mais e não colocar o coração naquilo. Então é uma questão individual. Jesus tratou com ele daquela forma. Mas aqui uma reflexão importante, irmãos. Nós tratamos da mensagem Vem, segue-me, né, que o irmão Brana pregou, e o contexto é o mesmo, do jovem rico. Às vezes, se Jesus encontrasse com nós hoje, Ele não mandaria vender tudo que tínhamos. Mas Ele diria: abandona essa cerveja, abandona esse celular, abandona essa televisão, abandona, o irmão Brana disse, né, daria um tiro, explodiria a televisão dele.
Expressão rude, né? Mas eu estava vendo em demonologia, acho que nós vamos chegar lá, estava dando uma olhadinha para frente, o irmão Brando disse, nós temos que parar com essa pregaçãozinha delicada. O profeta usou essa expressão. Então ele usou uma expressão muito rude, mesmo como um camponês, ele diria, eu explodiria a minha TV com um rifle. E talvez Jesus vai falar para você, quem tem que falar para você não é só o Espírito Santo que pode convencer uma pessoa a deixar alguma coisa. A mãe pode falar, o pai pode falar, mas quando o Espírito Santo fala, é diferente. Então deixa o Espírito Santo falar para você, e o Espírito Santo vai mostrar para você o que você tem que deixar para seguir Jesus. Nós precisamos abandonar alguma coisa. Vamos aqui na mensagem abandonando tudo. Parágrafo 108, o irmão Brana diz, Israel abandonou o Egito. Eles abandonaram as terras do Egito para receber o quê? O que é que eles receberam em troca? A Palestina. Eles vêm daquele lugar horrível lá no Egito. Aí o profeta vai dizer sobre dança. Você abandona essas danças e Deus vai te dar algo para dançar. Que coisa. Davi dançou, né? Em torno da arca, no espírito, em torno da presença de Deus. E aí alguns vão tomar isso aí, né? Alguns tomam isso aí, né? Mas você abandona isso e Deus vai te dar algo para dançar. Quem está dizendo é o irmão Brano. O profeta vem e diz, você bebe para ter alegria, para ter gozo. E nós temos que parar, irmãos, aqui o título dessa mensagem, abandonando tudo. Nós temos que parar com as nossas desculpas. Eu tenho que parar com as minhas desculpas. Porque se você for ver, Jesus, quando foi chamando os seus discípulos, ele passava e primeiro Jesus obedecia uma primícia que o pastor Jonas obedece e o pastor Joaquim obedecia. Jesus só chamou homens ocupados. Todos os homens que Jesus chamou estavam fazendo alguma coisa. O pastor Joaquim dizia isso e o pastor Jonas já falou também. Você quer chamar um homem, chama o que está ocupado, porque o desocupado ele sempre vai ter uma desculpa. Jesus só chamou homens ocupados e ele passando assim, às vezes nem parava para conversar. Passou lá, uns estavam pescando e falou, deixa essas redes, vem me segue. E Jesus não explicou muita coisa. Deixa essas redes, vocês vão me seguir, e vocês vão ganhar tanto, eu não vou, não. Outros estavam consertando redes. Jesus falou para eles, vem comigo. Jesus chamou um e ele falou assim, Jesus, eu quero muito seguir o Senhor, assim, mais ou menos assim, né? Quero muito seguir o Senhor, mas meu pai morreu, deixa eu ir lá sepultar meu pai primeiro. Jesus falou, não. Deixa que os mortos sepultem os mortos. Quer dizer, é agora. E nós temos que parar com as nossas desculpas que às vezes eu invento para enganar a mim mesmo. Mas eu parar com isso? Mas eu parar com a bebida? É só um golinho, é só uma garrafa, é só um pouquinho, é só... Jesus está nos convidando para abandonarmos tudo. E Deus não vai ficar explicando para você. Mas o irmão Brana mostra aqui que Deus vai te dar algo para fazer você alegrar, regozijar, esquecer os seus problemas muito melhor do que bebida. Porque o profeta diz o estímulo da bebida, eu estou citando a bebida, né, no caso o contexto aqui, mas a bebida, a dança é um prazer momentâneo. O irmão Brana diz, quando o Espírito Santo entra em você, ele é um constante gerador de estímulo, um constante gerador de alegria. Não é uma alegria que acaba, né, momentânea.
Mas abandona isso e Deus vai te dar algo muito melhor. Vem, o povo de Israel deixaram o sol quente. E o que eles ganharam por deixar aquele sol quente? Eles começaram a andar na luz da coluna de fogo. Não é muito melhor? Deixar o sol quente e andar debaixo da nuvem, experimentando desta luz da coluna de fogo. O que eles ganharam quando abandonaram aqueles velhos potes de carne do Egito? Eles comeram a comida dos anjos. O que eles ganharam quando deixaram as águas lamacentas do Egito? Eles passaram a beber da rocha que foi ferida no deserto. Eles deixaram para trás os médicos orgulhosos do Egito que diziam: somos os homens mais inteligentes do mundo hoje. Eles deixaram os médicos arrogantes para estarem com o grande médico. Eu gostaria de ver aquilo. Essas pessoas estavam no deserto por 40 anos e saíram sem um fraco entre eles. Não havia uma pessoa fraca entre eles 40 anos. Havia mais de 2 milhões de pessoas. Quantos bebês nasciam todas as noites? Quantos doentes? Eu gostaria de ir ao Dr. Moisés e olhar na maleta e ver que tipo de remédio ele tinha. Vocês gostariam de ver isso? Sabe o que ele tinha? Uma promessa: eu sou o Senhor que te sara. Vem, agora parágrafo 130, os discípulos, o que eles abandonaram? Eles tinham redes de pesca, eles abandonaram suas redes de pesca para andar com ele. Qualquer um que não desistisse de um dia de pesca para seguir isso estava errado. Eles deixaram suas redes cheias de peixes, eles começaram a puxar, tiveram a maior pesca que já tiveram. E eles abandonaram cada pedacinho disso para segui-lo, porque acreditavam em seus corações que ele era o Messias. Eu abandonaria qualquer coisa no mundo, diz o profeta. Eu abandonaria qualquer coisa no mundo, não importa o que seja, para ver Jesus Cristo se manifestar. Especialmente quando se manifesta em minha vida. Eu deixaria qualquer coisa. Eles abandonaram suas ocupações para seguir o Senhor Jesus, para ver o seu poder, porque eles tinham lido na Bíblia o que o Messias faria, então eles acreditaram ser aquele o Messias. O irmão Brana vai entrar aqui em Abraão. Agora vamos pegar este outro personagem que abandonou tudo, Abraão, o pai da fé. Ele abandonou sua própria terra, a propriedade que possuía e tudo mais. Ele foi chamado para fora da cidade de Ur, ele abandonou sua terra, sua casa, seu povo e tudo, e seguiu a Deus. Ele teve que abandonar tudo, deixar tudo para trás. Ele abandonou sua terra, sua propriedade, ele abandonou sua propriedade e Deus lhe deu a terra prometida. Vem isto? Abraão abandonando o seu povo, o que ele ganhou em troca? A promessa, o pedido, a exigência de Deus é que Abraão saia de sua parentela. Irmãos, o pastor Joaquim Gonçalves traz algo profundo dentro desse assunto, porque ele dizia assim: por que Deus mandou Abraão sair do meio da casa dos pais e da parentela? É porque ele tinha lá uma irmã que andava com roupa imoral dentro de casa?
Não. Abraão tinha uma boa família. Abraão tinha uma boa casa, um bom lar. Mas, se Abraão não abandonasse, o nível de fé dele não subiria para alcançar algo maior. Irmãos, nós queremos alcançar algo maior? Eu preciso alcançar algo maior. Você também precisa. É preciso sair. Isso daqui não está querendo dizer com isso aqui abandonar, não vou mais ver meu pai e minha mãe, mas o pastor Joaquim falava, eu usava a expressão, né, aquela lambança. Sai disso. Deus está querendo trabalhar conosco, Deus está querendo elevar a nossa fé a um nível mais alto. Abraão, o que eu quero te dar, Abraão, eu não consigo com você, e você não vai conseguir. Não é que Deus não poderia dar, mas é que Abraão não conseguiria crer naquilo. Teve que sair. Mas irmãos, Abraão obedeceu completamente? Não. Abraão, ele levou Ló. Não faria sentido se Deus pediu para Abraão, sai de sua parentela, ele sair e levar o sobrinho. Deus nunca abençoou Abraão até que ele o obedecesse totalmente. Deus nunca abençoará um cristão até que você o obedeça totalmente. Vem você? Eu até anotei aqui, é muito bonito você ver a forma como o irmão Brana vai mostrando e vai batendo com a Bíblia, né? A gente sabe que a mensagem não é um livro à parte da Bíblia, a mensagem é a Bíblia, revelada, né? Mas olha aqui, Gênesis 13, 14. Depois que os pastores de Ló começaram a contender com os pastores de Abraão e eles se separaram, e disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele. Deus não disse isso aqui para Abrão antes. Depois que Ló se apartou dele, o Senhor disse a Abrão, levanta agora. Quando ali, Abraão ainda deixou para Ló escolher, para que lado você vai? Você vai escolher. E Ló olhou para as campinas, né, de Sodoma e achou tudo aquilo muito bonito e escolheu lá. E o irmão Brana diz, parece que Abraão tinha ficado com o pior do acordo. E quantas vezes não parece que nós ficamos com o pior? Você escolheu a mensagem. Está conversando com o irmão na hora do almoço, falando, a gente sentado ali conversando, nós não estamos sofrendo nada pela mensagem.